Simple Past and Past Continuous. Vamos começar com o Past Simple. O Past Simple é um tempo verbal usado para expressar hábitos do passado ou ações que iniciaram e foram finalizadas em determinado momento do passado. A maioria das frases no Past Simple tem palavras que indicam em que tempo que ela ocorreu. Exemplo: yesterday, ontem, last night, noite passada, last month, mês passado, last year, no passado. Um exemplo aí da frase no passado, no Simple Past, é I traveled last month. Eu viajei mês passado. O Past Simple tem dois tipos de verbos, the regular verbs, os verbos regulares, e irregular verbs, que são os verbos irregulares. Vamos ver primeiro os regular verbs. Os verbos regulares temos a regra geral, que é acrescentar ed após o verbo. Só que nós temos algumas exceções. A primeira é: os verbos regulares terminados em e, eu não vou repetir o e, eu só vou acrescentar a letra d no final do verbo. Love, loved, lie, lied. Segunda exceção: os verbos terminados em y, com consoante antes desse y, eu vou retirar o y e acrescentar ied. Study, observe que o i termina em y e tem o d antes do y, então vai ficar studied. Worry, worried. A terceira exceção é: verbos terminados em consoante, vogal em consoante, eu vou dobrar a última consoante antes de acrescentar ed. Observe stop, termina por consoante, ó, T, O e P, consoante, vogal e consoante. Então, eu vou dobrar essa última consoante, letra P, e acrescento ed. Stop, stopped. Irregular verbs. Os verbos irregulares, eles não têm uma regra, eles mudam a sua grafia. Temos que gravar uma tabela. Uns exemplos aí: be, que vira was e were. Tell, told. Go, vira went. Have, vira had. Aí tem uma tabelinha para vocês verem os verbos irregulares. Interrogative form. Como que eu coloco a frase do past simple na forma interrogativa? Eu vou usar o auxiliar do passado, que é o did, no início da frase. A estrutura é did, sujeito, verbo no infinitivo sem o to, mais complemento. No infinitivo é, se é regular eu tiro o ed, se não, se for irregular eu volto para a forma normal. Exemplo aí da frase na interrogativa: Did she work last Sunday? Negative form. A forma negativa, nós acrescentamos o did mais not, que vira didn't, após o sujeito. A estrutura: sujeito, didn't, verbo no infinitivo sem o to, mais complemento. She didn't work last Sunday. Sempre prestem atenção que quando eu coloco a frase na negativa e na interrogativa, eu vou usar os auxiliares do passado, did e didn't. Então, o verbo principal tem que vir sem o ed, ou se for o irregular, na forma infinitiva. Past Continuous. O past continuous é um tempo verbal usado para se referir a uma ação que estava acontecendo, estava em progresso em determinado momento do passado. A estrutura do past continuous é sujeito, verbo to be no passado, que é o was e were, mais o verbo com ing, mais complemento. Exemplo aí: she was working yesterday night. Forma interrogativa, interrogative form. Eu vou pegar o verbo to be do passado, colocar no início da frase e repetir o restante. Observem a estrutura: verbo to be no passado, sujeito, verbo com ing mais complemento. Exemplo: was she working yesterday night? Negative form. A forma negativa somente é acrescentar o not após o verbo to be. Estrutura é sujeito, verbo to be, mais not, mais verbo com ing, mais complemento. O exemplo: she was not working yesterday night. Lembrando que nós podemos abreviar. O is not vira isn't e are not aren't. Tá? Aí tem um gráficozinho para mostrar para vocês a diferença entre simple past e past continuous. Vocês observem que o past continuous, ó, I was eating dinner, essa ação ocorreu de 6h30 a 7h30, estava em progresso nesse tempo. Já o simple past aconteceu em determinado momento, 7h15, começou e terminou naquele mesmo horário. Então, é uma ação que ocorreu naquele determinado momento. Então, é o simple past. He called me. Está em progresso, aconteceu em determinado momento, estava em andamento, past contínuo. Se começou e terminou naquele mesmo momento, é simple past.